Boa tarde, pessoal. Bom, vamos falar então de diagrama de velocidades para uma turbina Kaplan, tá? Aqui para tentar deixar mais fácil, esquematizando como se fosse um conjunto estator-rotor de uma Kaplan bulbo. Então, primeiramente, nós teríamos pás do estator. E aqui na sequência, as pás do rotor. Assim como acontece no caso das Francis, tá? Então, o escoamento vai ser defletido pelas pás do estator, de tal forma que a velocidade relativa do escoamento, ou seja, a componente ou a velocidade do escoamento em relação à pá do rotor, a qual que a gente está assumindo que tem uma velocidade U, tá vendo? Tangencial para baixo, no sentido da folha, tá? O eixo da turbina estaria aqui, nessa direção, e esse rotor estaria girando nesse sentido. Olhando para o rotor, seguindo a direção do eixo, ela estaria girando no sentido horário. Tá? Então, a pá do estator deflete o fluxo. Imagina que essa pá está descendo aqui, ó, para esse fluxo incidir sobre essa pá. A pá vai causar uma alteração na direção desse fluxo, tá? E o fluxo vai fazer a transferência do torque. Então, idealmente, nós temos a velocidade absoluta do fluido deixando a pá do estator na direção da pá do estator. Tá? Ela vai incidir sobre a pá do rotor na direção que ela deixou a pá do estator, uma vez que não tem movimento de giro, o estator é fixo. Incidindo na pá do rotor, nós vamos ter aqui a velocidade relativa, idealmente, entrando na direção da pá do rotor. E, de novo, em uma condição ideal, ela deixa a pá do rotor com a velocidade absoluta na direção axial. Tá? Então, o nosso Vn2 aqui seria igual a V2 e estaria alinhado na direção axial. Por ser uma máquina de fluxo axial, ou seja, a direção principal do escoamento se dá sempre na direção do eixo, o 1 igual ao 2, tá? Então, velocidade tangencial da pá na entrada, aqui estaria o nosso ponto 1. Vamos falar assim, aqui seria o ponto 1, aqui o ponto 2. Então, na entrada da pá, o 1 igual ao 2 na saída da pá, tá? E isso vai variar com a posição radial da turbina. Depois nós vamos fazer 3 triângulos de velocidade, num exemplo, mostrando como seria o triângulo de velocidades numa posição próxima ao cubo e numa posição próxima à ponta da pá e uma posição intermediária. Então esse seria o nosso esqueminha básico. Tá? Bom, nós comentamos antes que as pás são torcidas. Normalmente isso é feito de tal forma que R vezes VT1 igual a uma constante. Isso nós comentamos na apresentação do PowerPoint. Por que isso? Isso faz com que, se nós considerarmos uma determinada pá e dividirmos ela em um dado número de seções, tá? Vou fazer um desenho aqui para exemplificar. Perdi a minha régua nesse momento. Daqui. Bom, pense
como tendo um rotor aproximadamente com essa forma, aqui não vou fazer, ou tentar fazer, né, a esquematização do desenho da torção, tá? Mas imagine que aqui seria o rotor, então essa daqui é a direção axial, bem fora de escala. Então aqui nós temos a direção do eixo, e essa seria uma pá. Imagine que nós vamos fazer uma análise, e sob essa análise nós vamos dividir essa pá em várias seções. De tal forma, analisar cada uma dessas seções da pá. Tá? Note que cada uma delas vai ter um determinado raio. E esse raio tem dois limites. Seria o raio do cubo, ou o raio do cubo, né? O hub. E o raio da ponta da pá. Então, aproveitando só esse esqueminha, voltando aqui na questão de U, tá? Então, para cada uma dessas seções, nós teríamos um ponto de entrada e um ponto de saída, como se fosse isso daqui, entrada na pá e saída da pá. Tá? Eu vou ter outra seção aqui, linha, duas linhas, duas linhas, duas linhas, e assim por diante, para cada uma dessas seções. De tal forma que o raio é o mesmo em cada uma delas, então a velocidade tangencial da pá em cada uma das seções é uma constante, tá? Da mesma forma que a gente tentou esquematizar aqui sempre, o 1 igual ao 2, o 1 linha igual ao 2 linha, o 1 duas linhas igual ao 2 duas linhas e assim por diante. E a forma de construção dela, onde ela vai ter um ângulo de giro ao redor do raio, tá? Da direção radial, normalmente tem isso daqui como regra básica, RVT1 igual a constante. Lembra que nós falamos de vórtice livre, vórtice forçado, nós falamos que a velocidade tangencial do fluido varia de acordo com o raio, e varia de uma forma diferente da velocidade do tangencial da pá. Tá? Então, ao fazer isso daqui, o que estamos promovendo? Se nós voltarmos lá nas equações de Euler para turbomáquinas, nós sabemos que a carga pode ser escrita igual a 1 sobre G, que multiplica o 1 VT1 menos o 2 VT2. O objetivo em qualquer turbina de reação é fazer com que a velocidade na saída não tenha componente tangencial. Tá? Então, aqui nós vamos sempre buscar que VT2 seja zero, de tal forma a maximizar a carga transferida. Então, H vai ser escrito como 1 sobre G, que multiplica 1 VT1. Bom, então eu posso reescrever o 1 VT1 como sendo simplesmente G vezes H. Se eu estou fazendo com que R VT1 seja uma constante, G também é uma constante, então nós estamos falando que o 1
VT1 igual a G vezes H igual a uma constante. Posso fazer essa análise de uma outra forma, tá? Quando a gente quer determinar quem que vai ser essa constante, nós estamos igualando RVT1. Para fazer isso, bastaria partir da equação de Euler para turbomáquina e falar que H é igual a um VT1 sobre G, mesma coisa que está escrito aqui, mais o 1 nada mais é do que ômega R, ômega R VT1 sobre G. Então, R VT1 nada mais vai ser do que G vezes H dividido por ômega. Se eu quiser retirar a carga dessa análise, eu poderia reescrever isso daqui como sendo H é igual a ômega sobre G RVT1. Tá? Qualquer uma dessas formas vai chegar na mesma coisa, a mesma equação. Vantagem de se escrever assim, vou reescrever do lado de cá. Então, nós falamos que H é igual a ômega dividido por G, vezes R, vezes VT1. Essa é a constante de proporcionalidade para cada uma das seções. Ou seja, fazendo isso, nós estamos buscando com que a energia transferida em cada seção da pá seja uma constante. Possibilita também uma melhor distribuição dos esforços. Bom, de novo, né, se eu quiser reescrever isso dessa forma aqui, eu posso, tá? E aí, partindo dessa equação aqui, eu poderia falar que RVT1 é igual a G vezes H, consequentemente, ômega vezes R vezes VT1 é igual a G vezes H, e aí R VT1 é igual a G vezes H sobre ômega chamar de uma segunda constante aqui, só para diferenciar dessa, tá? Podemos escrever com os dados que tivermos da forma como nós quisermos, mas isso nos dá, conhecendo o raio, eu conheço teoricamente qual deve ser a velocidade tangencial do fluido na entrada para aquela determinada posição, de tal forma que essa construção seja obedecida. Um outro ponto que é interessante lembrar
elas também são turbinas de reação. Ou seja, ela vai sempre trabalhar com o rotor cheio. Tá? E aí nós podemos reescrever as equações de Euler a tal forma de dizer que a carga transferida é igual a 1 sobre 2G, que multiplica V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, mais o 1 ao quadrado menos o 2 ao quadrado, menos W1 ao quadrado menos W2 ao quadrado, ou, já invertendo o sinal aqui, mais W2 ao quadrado menos W1 ao quadrado. Como o fluxo é tangencial, nós já falamos isso algumas vezes, 1 igual ao 2, esse termo se anula. Então nós vamos ter que H é igual a 1 sobre 2G, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, mais W2 ao quadrado menos W1 ao quadrado. Isso quer dizer que em turbinas Kaplan é interessante que V2 possua o menor valor possível. Como que isso acontece? Direção axial, tá? Sem nenhuma componente na direção tangencial. Então V2 igual ao Vn2. Lembrando que pela nossa definição do Vn2, ele seria a velocidade ou a componente da velocidade que efetivamente causa o escoamento. Então vamos minimizar a velocidade de tal forma que a velocidade na saída seja aquela necessária apenas para que a vazão volumétrica ou a vazão em massa, o fluxo máximo, seja mantido. E um outro ponto interessante é que é interessante para essa turbina que a velocidade relativa do fluido na saída seja a maior possível. Tá? Então, se você tiver uma velocidade relativa determinada na entrada, é sempre interessante que a velocidade relativa na saída seja mais alta. E se a gente pensar em termos de velocidade relativa, lá naquela análise prévia que nós fizemos, nós poderíamos pensar num efeito filtrando o efeito da rotação, tá? Uma vez que a gente está somando essas componentes, isso pode ser feito. Então, se nós estamos filtrando o efeito da rotação, uma forma de promover esse aumento da velocidade relativa é promovendo uma diminuição da seção transversal. Buscando isso daqui, então, velocidade absoluta do fluido na saída, tendo apenas uma componente, ou seja, estando na direção axial já. Tá? Então a gente diminui a velocidade absoluta na saída àquela essencial para que a vazão se mantenha. Velocidade tangencial da pá mantida uma constante e velocidade relativa do fluido procurando aumentar o máximo possível. Tá? Fazendo isso, nós vamos estar promovendo o maior aumento de carga possível ou de energia transferida no rotor. Na sequência a gente vai fazer um exemplo, tá? Para tentar mostrar isso em termos de cálculo.